Ada 1 Samuel 13, versículos de 1 a 23. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmais e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmais, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Os filisteus eles ajuntaram 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e homens a pé, todos contra Jonatas e Saul, que tinham algumas centenas de homens a pé. Ao verem o vasto exército filisteu, os israelitas começaram então a se esconder em todos os lugares possíveis. Alguns até mesmo atravessaram o Jordão para escapar da destruição. O restante seguiu Saul, tremendo de medo, mas seguiram aí então a Saul. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Se os homens pudessem aprender a obedecer a Deus e a ser pacientes, até o Senhor enviar ajuda em tempos de necessidade, esta seria uma grande lição a ser aprendida. Infelizmente, não é isso que acontece, até mesmo nos dias de hoje, né? Nós temos essa dificuldade de esperar e ver o Senhor agir. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus se estavam reunidos em Micmais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Horon, e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zebuim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Os filisteus haviam tomado todos os ferreiros de Israel, para que eles não pudessem fazer espadas, lanças ou qualquer arma ali para poderem lutar, para ter armas ali para um exército. Todos os israelitas podiam ter somente limas, e eles tinham que descer então a Filístia para que fosse feito algum trabalho em suas ferramentas. Eles não teriam conseguido se não fosse pelo Senhor, que os ajudou sobrenaturalmente e lhes deu a vitória. Então aqui fica uma grande lição para todos nós, que nós não devemos confiar em armas, em ferramentas humanas, mas sim confiar no Senhor. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra de todo o mal. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas.
Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmais. Queremos encerrar então este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família, a sua saúde e o seu ministério, em nome de Jesus.